Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira por aqui para dividir conhecimento. E hoje o assunto ele é bem legal e ele é bem importante também. Andamos fazendo algumas perguntas e tivemos algumas respostas. Andei perguntando o que você realmente quer saber sobre cabelo, sobre escovas capilares. E aí alguém perguntou: eu preciso saber sobre raiz, como escovar uma raiz, como dar um efeito legal numa raiz, em um cabelo crespo, e se é correto eu pranchar o cabelo quando eu não consigo atingir o objetivo, isto é, quando eu não consigo realmente alisar essa raiz. Se é realmente correto pranchar esse cabelo, passar a prancha, a fim, lógico, de realizar o desejo da cliente. Antes de responder essa pergunta, então eu gostaria de contar uma história, que essa é uma história acontecida atualmente, acontecido aqui no salão com uma, vamos dizer, uma cliente minha, também ela é minha cliente de cabelo, e ela também é uma freelance aqui dentro do salão, a qual ela faz maquiagem quando existe um evento, quando existe eventos. Então, eventualmente, nós convidamos ela para vir fazer maquiagem. Ela é uma excelente maquiadora. E ela, como uma maquiadora, ela atende as amigas por aí fazendo a maquiagem para as colegas, amigas e aos eventos. E, obviamente, alguma dessas clientes, dessas amigas dela e clientes também, as quais ela atende indo na casa da pessoa ou a pessoa indo na casa dela, pede para ela dar uma ajeitada no cabelo, uma arrumada no cabelo. E olha que interessante, no último final de semana, então, ela chegou aqui contando essa história, a qual ela foi atender uma amiga dela, que a amiga ia em um evento e ela foi maquiar essa amiga dela. E a amiga falou: bom, então já aproveita e arruma o meu cabelo. E ela, acostumada a ver essa amiga dela sempre de cabelo liso, então ela falou: sim, eu arrumo o seu cabelo sem problema nenhum, vou dar uma escovada e vai ficar super legal, vai ficar super top. Até mesmo porque essa maquiadora, ela está acostumada a fazer o próprio cabelo dela, ela está acostumada a fazer o cabelo da irmã dela, e ela achou que o cabelo seria fácil, assim como o dela, assim como o da irmã dela, uma vez que as duas têm cabelos sinótricos, que são cabelos fáceis de fazer. E fez aquilo que ela sabe realmente fazer. Ela maquiou a amiga dela muito bem, fez o seu trabalho muito bem feito, que é a maquiagem, ela maquia muito bem. E quando chegou na hora de fazer o cabelo, quando ela viu o cabelo da amiga dela lavado e molhado, então ela falou assim: nossa, como que eu vou escovar esse cabelo? Porque ela teve ciência do cabelo que estava ali na frente dela, que não é aquele cabelo lisinho qual ela vê diariamente, no cotidiano, que ela vê a amiga já pronta, então vê aquele cabelo lisinho. Então, nesse momento, ela teve ciência que o cabelo não seria fácil de fazer. E ela, conhecendo a amiga, sabendo que a amiga gosta do cabelo bem lisinho, neste momento, então, ela foi tomada ali por um momento de medo, um momento de angústia, e ela chegou até a me dizer a seguinte frase: nunca mais eu vou fazer alguma coisa que eu não domino, que eu não sei, Porque o que aconteceu? Ela teve que se desdobrar, levou em torno de 1h30, dando muitas explicações à sua amiga. Por quê? Porque ela não conseguia escovar realmente aquele cabelo. E há tempos eu venho falando sobre o escovista, sobre a importância
da pessoa dominar as escovas capilares, que é a base da profissão cabeleireiro. Há tempos, eu passei o ano de 2022 o tempo todo fazendo conteúdo e explicando como escovar cabelo. Qualquer tipo de cabelo, seja ele liso, seja ele curto, seja ele comprido, seja ele grosso, seja ele fino, seja ele descolorido, seja ele com mega hair. Durante o ano de 2022 eu passei o tempo todo fazendo, né, conteúdo sobre isso. E esse ano eu falei que eu vou passar focando, né, o ano dizendo o que não se deve fazer e apontando então os maiores defeitos, as maiores falhas de quem está iniciando, de quem quer iniciar nessa área e até mesmo de quem já está de longa data e não consegue encontrar êxito escovando o cabelo. Então, continuando a história, né, desta minha cliente, ela passou um apuro muito grande e ela contou para mim toda a história, como ocorreu, a justificativa que ela deu para a amiga dela. E por final ela falou assim: eu escovei o cabelo dela, mas aqui na raiz ficou aquela raiz levantada parecendo um capacete. E as pontas até que alisou, ficou legal, mas essa parte aqui ficou parecendo um capacete. E aí então eu falei: amiga, não se preocupe não, que eu vou pegar a pranchinha e eu vou passar aqui, vai ficar tudo bem. Então ela pegou a prancha e ela passou naquela raiz ali para dar um up, vamos dizer assim, para dar uma solução. E aí coincidiu com essa pergunta. Há um tempo atrás eu fiz um lançamento de um curso de escova e foi aberto a perguntas. E essa pessoa então perguntou: é correto eu não alcançar um objetivo, eu deixar uma raiz inchada, com frizz, com efeito rebote, então eu ir e passar a prancha que é para abaixar, isso é correto? E agora então eu faço questão assim, de responder isso com bastante ênfase. Nada contra as pranchas. As pranchas, elas vieram para ajudar o profissional, para beneficiar. As pranchas, elas vieram, na verdade, para fazer aquele trabalho de transformação que é, por exemplo, uma escova progressiva. E foi se adaptando a prancha para fazer cacho, foi se adaptando a prancha porque o cabelo ele já é liso, então seca o cabelo e passa só a prancha. Então foi se descobrindo várias utilidades da prancha. E não é errado você dar solução a um problema que surgiu. Você está escovando um cabelo, você viu que você não consegue dar conta daquele cabelo, você viu que você não consegue domar aquele cabelo e você precisa entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente. Então você vai usar a prancha para você poder se aproximar de um resultado bom, para você entregar um resultado melhor, né? Porque isso é necessário, você está dando uma solução, isto é uma opção, né? Você está dando essa solução, então você vai entrar ali nesse cabelo passando a prancha, a fim de que esse cabelo então fique mais baixo, que se reduza o volume, acabe o frizz, tire o inchaço desta raiz. Porém, você pode fazer, isso é uma opção, mas quando você não dá conta de escovar o cabelo, fazendo a redução da raiz, deixando ela alinhada, deixando ela com brilho, deixando ela com balanço, dando um acabamento, e você precisa de um equipamento como a prancha para ajudar a chegar perto, porque quando está mal escovado o cabelo também não vai ficar legal passar a prancha ali. E até mesmo porque muitas pessoas não sabem corretamente como passar a prancha e acaba deixando ainda uma raiz toda marcada, né? A prancha, dependendo da forma como que você puxa, ou coloca ela no cabelo e puxa, então o cabelo pode ficar marcado. Além de ficar marcado o cabelo, é perigoso você causar o dano lá na raiz. Então tem uma série de detalhes.
E quando você não consegue domar isso, quando você não consegue abaixar essa raiz, tirar esse frizz, dar brilho, deixar com um acabamento legal, é porque você está com dificuldade técnica em escovar cabelo. É porque você não sabe dominar a técnica de escovar cabelo. É porque você está com dificuldade no conhecimento de tipo de cabelo, não sabe lidar com aquele tipo de cabelo. Então, o equipamento, a pranchinha, sim, tem muita utilidade e é válido você usar em uma hora de necessidade. É válido você tentar resolver o problema para o seu cliente. Só que você tem que fazer uma avaliação do seu profissionalismo. Eu realmente tenho, para mim, uma escova sem uma pranchinha. O que eu posso fazer, né, para alavancar o meu resultado como profissional e não ficar dependendo de colocar chapinha? Até porque muitas pessoas não gostam de colocar chapinha no cabelo. Existe essa situação também. Existe aquela situação que a cliente ela é tão conhecedora de que existe um profissional que faz uma escova super top, super legal, sem precisar de pranchinha, que o cabelo dela fica muito bom, muito excelente, sem precisar de chapinha, e aí então você vai escovar esse cabelo e ela vai ver que você não deu um resultado legal e que você precisou da chapinha para você fazer o efeito. E aí tem a situação de que uma escova modelada, por exemplo, e se a pessoa não souber pôr a chapinha, aplicar a chapinha, esse cabelo pode ficar com as pontas retas, dependendo da forma com que essa pessoa vá pôr essa chapinha. Imagine uma pessoa que ela quer a raiz bem baixinha, né, bem escovada e pontas viradas. Imagina se essa pessoa não sabe dominar a técnica de pranchar cabelo, porque pranchar cabelo também tem técnica. Assim como escovar cabelo tem técnica, é preciso ter técnica, pranchar cabelo também precisa ter técnica, né? Eu vou pranchar um cabelo para quê? É para uma progressiva? É a fim de abaixar uma raiz em uma escova modelada ou numa escova que a pessoa quer bem lisa? Porque existe, por exemplo, né, vamos pegar o grupo de pessoas que gosta de um cabelo chapadinho, né? Vamos pegar as meninas aí de 16 anos, 15 anos, então elas gostam daquele cabelo Mona Lisa e reto, cabelo chapado, né? Mas se você pegar aí uma pessoa já com mais uma idade, então ela prefere um cabelo mais elaborado, ela prefere um cabelo com balanço, ela não quer um cabelo reto. Então, aplicar a prancha também tem técnica, também tem finalidade. Não é simplesmente pegando uma prancha porque eu não dei conta do recado e vou resolver o meu problema com uma pranchinha e vai ficar tudo ok, tudo ótimo. Não é assim. Há muito tempo que eu venho falando sobre a pessoa se profissionalizar na escova capilar, que é a base de toda a profissão, e eu descobri isso há muito tempo atrás, quando eu ainda era instrutora, né, numa escola para cabeleireiro. Então eu acabei descobrindo isso, que no módulo de escova capilar, quando você domina isso, você domina a profissão por inteiro. Porque quando você domina a escova capilar, você vai aprender as divisões, você vai aprender os grupos de cabelo, o tipo de cabelo, você vai aprender a como posicionar a sua mão, posicionar um secador, posicionar a cliente. E quando você aprende toda essa parte técnica, então fica muito fácil de você aplicar a coloração, fica muito fácil de você aprender técnica de descoloração, fica muito fácil de você aprender o restante que vem da profissão, ele vira mero detalhe, porque você doma então o conhecimento na fibra capilar, você doma o conhecimento em cosmetologia, você doma o conhecimento da técnica e você adquire habilidade. Isso em um único módulo. E isso eu tenho tentado passar, né, para quem está entrando na área,
para quem já iniciou e tem lá os seus problemas e não consegue resolver, que o problema está focado justamente na base. Então, quando você escova o cabelo e você não consegue entregar esse resultado de uma raiz excelente, você precisa de uma prancha para te auxiliar e você acha que você vai entregar 100%, mas pranchando a raiz não vai ficar um 100%, mas enfim, é a saída, então você está com um problema técnico em saber realmente domar a técnica de escovação. E aí, então respondendo à pergunta, é válido sim entrar solucionando o problema do cliente, porém é válido sim você se autoavaliar como profissional. Eu entendo profissional aquela pessoa que ela consegue entregar um resultado excelente escovando o cabelo com escova e secador. Tá? Então, o que o escovista faz? Ele utiliza um secador e o equipamento de escova ou as escovas e entrega resultado com isso, sem precisar a ajuda da pranchinha. Tá? Quando a pessoa precisa do auxílio da pranchinha é porque está faltando técnica. E isso é muito 100% de certeza. E aí eu vou dar uma explicada. Aqui eu tenho um cabelo, esse cabelo ele tem progressiva, acho que aqui dá pra ver, certo, né? Mais ou menos está aqui a progressiva desse cabelo. Então nessa região aqui, comprimento e ponta, ele tem progressiva, então pode ver que ele é um cabelo mais liso. Esse cabelo não está escovado e esse cabelo ele foi apenas lavado e secado assim naturalmente. Então aqui aproximadamente 6, 7 dedos da raiz, esse cabelo tá natural. Esse cabelo é um cabelo sinótrico, um cabelo fino e ele tem leves ondulações. Ele não chega a ser liso, mas também ele não é um cabelo caracolado, ele tem ondulações. Na parte de baixo ele tem uma progressiva e a raiz desse cabelo tá natural. Esse cabelo ele já foi feito, isso aqui é uma peruca de cabelo humano. Esse cabelo ele é um cabelo natural, ele não tem descoloração, ele não tem coloração, ele não tem química nenhuma a não ser só shampoo e condicionador nesse cabelo. Então, ele foi feito já desta forma justamente para esse tipo de explicação. O que acontece que a pessoa não consegue fazer a raiz do cabelo? Acontece a falta de análise. Então, neste cabelo, por exemplo, essa parte de baixo, que é o comprimento e ponta, ela se torna muito fácil de alisar. Por quê? Porque ela já está praticamente lisa. E com esse cabelo, até mesmo ele seco aí, vamos pôr 98 de ele seco e tendo apenas 2% de umidade, eu consigo fazer um alisamento nesse cabelo, porque ele está praticamente liso, né? Só que a raiz, embora ainda seja um cabelo fino, né, ele tem ondulação. E eu não posso avaliar esse cabelo 100% como eu avalio ele nesta região. Aqui, nessa parte da raiz, onde o cabelo é natural, eu tenho que avaliar ele de uma outra forma. Eu tenho que avaliar que nesta região da raiz, ela é uma parte mais saudável, é uma parte mais resistente e é uma parte que eu preciso colocar mais calor, que eu preciso fazer um alinhamento diferente do que eu faço aqui. Aqui com pouco calor eu consigo dar um tipo de textura, né, que é o liso, no caso que eu quero. Aqui na raiz eu consigo também dar essa textura, porém aqui eu tenho que dar uma ênfase nesta parte, porque essa parte é a parte natural, é a parte resistente, é a parte onde o cabelo está saudável e é a parte onde o cabelo vai resistir a transformação. Então, nesta parte, o meu equipamento muitas vezes ele precisa ser trocado.
ele precisa ser um equipamento menor, é necessário ter mais umidade nessa parte do que na parte de baixo, aonde eu consigo fazer uma escova, um alisamento com muita facilidade. E o que acontece? A maioria das pessoas, elas não faz essa autoanálise na hora de escovar o cabelo. Ela quer escovar o cabelo visualizando apenas que o cabelo tem progressiva. Mas ela não visualizou em que parte que esse cabelo tem uma progressiva e está fácil de fazer esse alisamento. Ela analisa como um todo, e o cabelo ele não deve ser analisado como um todo. Um cabelo, por exemplo, que ele é descolorido, ele também tem mais uma facilidade de ser alisado, uma vez que esse cabelo ele está com a sua proteção danificada e qualquer calor você consegue fazer a transformação. Um cabelo com relaxamento, ele é um cabelo um pouco mais fácil de fazer um alisamento, porque ele já está relaxado. Porém, a raiz, que sempre vai estar crescida, essa raiz, é muito difícil todos os cabelos estar 100% descolorido até a raiz, 100% com progressiva até a raiz, 100% relaxado até a raiz. Então, geralmente, esses cabelos eles vão ter 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos de raiz de cabelo natural. E quando nós vamos fazer a análise para escovar o cabelo, nós temos que analisar a raiz de uma forma, comprimento e ponta de outra forma. E então nós vamos conseguir entender que a raiz ela precisa ser escovada de forma diferente, com uma tensão de força maior, com um alinhamento mais concentrado do que no comprimento e ponta. Então, a primeira parte, quando nós vamos escovar um cabelo, que nós temos medo de que essa raiz fique inflada, fique inchada, fica com efeito rebote, fique com frizz, então nós devemos analisar qual tipo de ferramenta, equipamento que nós vamos utilizar nessa parte de cima, a umidade desse cabelo que precisa ter, porque cabelo só é transformado com umidade. Agora olha só o erro. Eu vou escovar o cabelo, ele tem progressiva no comprimento e ponta, eu consigo fazer uma transformação com pouca umidade. Aí a pessoa ela seca o cabelo inteiro, vendo que nesta parte aqui precisa ter mais umidade. Se o cabelo ele tiver a mesma umidade que está na parte de baixo, que eu aliso com facilidade, se secar essa parte da raiz no mesmo nível dessa parte, obviamente que já vai começar errado, obviamente que terá um efeito rebote na parte de cima e na parte da raiz, né? Então, eu desde o início eu estou dizendo que eu vou focar só na parte do que não se deve fazer. Lá no meu Instagram, lá no YouTube tem um conteúdo como fazer uma raiz de um cabelo crespo, de um cabelo ulótrico, como abaixar a raiz. Também tem lá explicando certinho como fazer o acabamento da hairline, conteúdos diferenciados um do outro e conteúdos curtos para que você possa estar corrigindo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, até terça-feira, aonde eu vou estar aqui falando mais um pouquinho de cabelo crespo.